Saudades de vocês. Esse último é um agradecimento que eu estou fazendo a vocês que deram essa amostra de atitude, companheirismo, gratidão, respeito, consideração, apoio, motivação, comentando, dando joinha no comentário de vocês, ocupando esse pequeno espaço de poder que nos resta, principalmente diante das coisas de Deus que nós temos para abordar. Mas antes, vou dar aquela satisfação, né, mostrando os comentários na tela. Então, a Ione chegou, dando boa noite, eu já dando um alô, que estava já fazendo ajustes finos, Neide, a Neide aqui ainda, cumprimentando Ione, aquele clima cordial de sempre. Esse é um dos poucos prazeres que temos aqui de conseguirmos dar atenção uns aos outros, né? Está difícil, né? Está muito difícil. Então tá. Então vamos nessa. Bom, pessoal, como vocês viram nessa penúltima abertura, teve a primeira, né? E depois esse muro, essa linha do tempo terrível, né? Apocalíptica. E ali tem alguns medalhões malditos, mas nós temos os nossos medalhões malditos também. Mas aqui eu não posso mencioná-los, porque basta alguém de passagem aí chegar e comprometer a vida da gente por causa de medalhões malditos. Não vale a pena. Mas eu prefiro colocar esses que estão lá fora e que são medalhões mesmo, né? Estão aí com o mundo em suas mãos. E então eu fiz uma amostra, né, uma linha do tempo, do que eles vão fazer novamente. Tudo aquela linha do tempo que está ali naquele muro vai se repetir novamente num grau maior. Hoje eu já estava acompanhando as notícias da Europa. A Rússia já deu um ultimato nuclear hoje. Ultimato nuclear. Porque a Rússia já está numa posição complicada. Ela está encarando como uma terceira guerra mundial que está acontecendo lá na Europa. Publicou isso nos jornais da Espanha, Portugal, Alemanha. Ela está encarando como uma terceira guerra mundial em andamento. Então, ela já se posicionou diante da possibilidade da guerra nuclear. Hoje, isso. Então, diante desse quadro aí que estão chamando os quatro cavaleiros, não é verdade? Então, a pergunta que fica é: estamos no início das dores? Sim, estamos no início das dores. Mas essas dores são aquelas lá do Apocalipse? Essas mesmo. E a hora que começarem as guerras, fome, pestilência, terremotos, ataque das feras. Por isso que eu fiz a última live mostrando quais são as feras, porque muita gente vai estar achando que isso é bobagem das escrituras, porque as feras estão lá na África, lá para aqueles lados de Bornéu, aquelas ilhas lá nas Filipinas, lá, né? Alguns bosques aí na Amazônia e outros bosques por aí. Não, não, não. Deus, usando os exércitos dele, nós provamos na última live, biblicamente, com passagens e versículos, tudo que nós falamos com passagens e versículos, que até um ácaro, que é um micróbio que tem no nariz, por exemplo,
ele é um soldado de Deus quando assim Deus o quiser. Um ácaro. Então o pessoal está ignorando que nessas dores vai ter um ataque das feras da terra. Um ácaro, agindo como um soldado de Deus, é uma fera. É uma fera. E quando Deus retirou o povo dele do Egito, quem não viu a outra live, eu recomendo demais que assistam. Ele fala que retirou os exércitos dele de lá. E numa outra passagem que eu tenho, tudo anotadinho, bonitinho, ele fala que os exércitos dele são 5 seres da natureza. Mas não são só esses 5, 5 que ele usou naquela ocasião. Ok? Bom, então estamos no início das dores. Estamos no início das dores. Então, fome, peste, guerras, ataque das feras, aí vem a tribulação. Aí vem a tribulação. Entende? E nesse período da tribulação, que já está dentro desse processo das dores, então já está naquele tempo do estado de coisas para a chegada de Jesus. É que os dias serão abreviados para o pessoal de Deus. Senão eles não iam aguentar também. Parem para pensar, pessoal. Senão, ninguém se salvaria. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Nem os santos. Então, para os santos serem salvos, é porque eles estarão sobre uma situação muito difícil, a ponto de, se prolongasse mais um pouco, não ia salvar ninguém. Então, não vai estar uma vida de flores para os tementes a Deus. Eles vão ter uma vantagem. A Bíblia explica que vai haver essa vantagem. Mas não serão flores. Porque tem muita gente que defende e até quer crer, e talvez estejam até certos, que o cristão, né, o temente a Deus, ele, ou aprovado por Deus, vamos dizer assim, porque é Deus quem julga, né? Nós não podemos rotular, né? Vai estar sobre uma situação que ele vai ter que ter um desconto para não passar o que os outros vão passar. Isso é verdade. Mas não vai ser flores, porque eles vão ser retirados antes do que o prazo se completaria, porque senão ninguém seria salvo, nem os mais fortes, nem os mais fervorosos, nem os mais determinados conseguiriam resistir a isso. A gente não pode tirar, a gente não pode se perder numa tsunami de teologias aí, né? Porque basta a gente se apegar na seguinte menção: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então, quer dizer, nós estamos numa boa, amanhã vai ter problema, então tira todo mundo hoje? Não tem como, né, pessoal? Não tem. Não. Mas é claro que tem todo um conjunto de teorias aí para tratar disso, mas o que importa para nós é saber que vai haver fome, muita mesmo. A fome não vai ser uma coisa natural, ela está sendo fabricada. A Ucrânia está sendo impedida de produzir alimentos que abastecia boa parte do mundo. A Holanda está sendo impedida de continuar a produtividade na pecuária e na agricultura, sendo um dos maiores produtores de alimentos e pecuária do mundo, né? Agricultura e pecuária, porque o governo quer obrigar
o pessoal proprietário de terras de agricultura e pecuária, agronegócio, a vender as terras para desativar a produção de alimentos de dois dos maiores centros do mundo de produção de alimentos. E aqui no Brasil, além do marco temporal, que está na mão desse Supremo Tribunal nosso, que vai dizer, praticamente, como eu digo, vai tirar 30% da terra do pessoal do agronegócio. 30%. É uma área que é um pouquinho maior que o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Some-se a isso, eles estão adotando uma política de dizer que é fascista o agronegócio, e eles agora, com o MSTI, MTST e campesinos totalmente integrados, eles vão dar um golpe severo no agronegócio, além desses 30%, que é do marco temporal. Então, o Brasil está sendo também alvo da produção de fome sintética, atacando a produção da agricultura e da pecuária, ou seja, o nosso agronegócio aí. Então, a profecia é verdadeira, está na nossa cara. Que mais, Marcão? Fome? Claro, se não tiver fome, como que esses caras vão controlar a população mundial, dominar, mantendo as pessoas ali na coleira por ração, como acontece em Cuba, Coreia do Norte? E, independente disso, há um projeto da parte dos senhores do mundo, tipo esse Klaus Schwab aí, que ele é o responsável pela implantação da Agenda 2030 da ONU, que é das famílias que têm 2/3 da riqueza do mundo na mão. Ele, para quem não sabe, ele tem um nome no meio. É Klaus Rothschild, familiar, Schwab. Ele é filho de uma irmã de um dos Rothschild. Está com 80 anos agora, mas Satanás está cuidando bem do cara. Entende? E tenha certeza que é isso mesmo. Porque tudo que eles fazem é para deixar o mundo ajoelhado para adotar a marca, redução populacional. Por que eles querem redução populacional? Porque existe um projeto desde 1845 de Albert Pike, um militar americano de alta patente, maçom e satanista assumido. Ele, possuído pelo diabo, criou 3 guerras, o projeto de 3 guerras mundiais. A terceira começou agora. Começou. Então, o que acontece? As 2 já foi como ele planejou, porque ele estava possuído por Satanás, projetou essas 3 guerras mundiais, chamou Alberto Mazzini, que foi o cara que criou a máfia a serviço dos Rothschild. Ele chegou nas mãos deles, daí eles começaram a mexer os pauzinhos. Então, a Terceira Guerra Mundial, qual é o objetivo dela nos planos desses caras de 1845? É, tipo, jogar cristãos contra judeus, fazer as religiões se matarem, e aí, depois que se matarem, eles vão se voltar contra os idiotas úteis, os nihilistas, os haters e os ateus. Mas por que o ateu? Porque o ateu não vai adorar a religião que vai existir, se fosse permitido que acontecesse como eles queriam. E que religião que é essa? Luciferina. Isso estava num documento na Inglaterra e ficou lá até 1995. Muita gente tirou cópia, reconheceu a firma, autenticou, depois desapareceu. Por que eu estou falando tudo isso? Para ficar claro que não tem para onde correr. Não tem para onde correr, porque é Deus que está no controle disso aí. Ele está no controle de que forma? Fazendo todas essas coisas ruins? Não. Permitindo que essa provação, e não tentação, provação, vá até determinado ponto
para culminar com essa fase do cronograma de Deus, que é o quê? Separar o joio do trigo. Todo esse sistema que nós vemos aí não vai existir mais. Vai ser um outro sistema sob o comando de Jesus e seus escolhidos, por 1000 anos. Então, o que nós vamos passar agora? Então, vamos sair um pouco do Apocalipse. O que nós vamos passar agora? Nós vamos sofrer um ataque massivo de medalhões malditos. Quem são medalhões malditos, além desses que eu mostrei na abertura aqui da live? São esses formadores de opinião. São formadores de opinião, influenciadores. Nós aqui somos informadores. Vocês façam o que quiserem com a informação. Nós somos informadores. Mas, há uns 10 anos atrás, vocês viam crianças de 13, 14 anos, 10, fazendo... Tinham canais no YouTube, faziam vídeos maravilhosos para você assistir com seus filhos, netos, sobrinhos, enfim. Agora proibiram. Agora seus filhos ficam assistindo a Felipe Neto, o irmão dele, e mais aí uma turma de 20 anos, cheia de tatuagem, 500 quilos de MRD na cabeça, aí, sem cognição, sem sistema límbico cerebral, sem Deus, e embalistas de medalhões. E as crianças passam a ser embalistas de medalhões. Quer ver um exemplo? Teve as férias da escolinha de futebol, que o meu neto frequenta, passou as férias, meu neto fez questão de voltar com o cabelo branco pintado, de 12 anos. Eu cheguei lá, 60% do pessoal lá de cabelo branco pintado. O que eles estão fazendo? Eles estão seguindo o exemplo dos seus medalhões. Agora, tem os medalhões bons e tem os medalhões malditos. Então, os medalhões malditos, nesse ano, vão ter força máxima. Por exemplo, teve um medalhão aí, Cláudia Raia, recebeu 1 bi. Não é 1 milhão. 1 bi, bilhão. Bilhão. Muito louco. 1 bilhão. Para fazer 5 pecinhas de teatro. Medalhão maldito. Mas vai ter mais. E eles vão ser influencers da pesada, por quê? O que ela apresentar como espetáculo e o seu pessoal de produção já tem a propaganda, a melhor propaganda que existe. Ele gastou 1 bilhão. Aí vai lá, o pessoal jovem assistir aquilo lá. Vai ver o que vai passar nessas produções. Vão encher de medalhões malditos. Vai encher. Na política, então, nem se fala. Porque presidente do Senado vai ser esse ou aquele. Não ficou sem áudio, não. É que eu estou querendo dizer, é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão ter muito medo, elas vão ser perseguidas, nós vamos ser discriminados até para procurar emprego, para faculdades, para viagem. Desculpa, pessoal. Para viajar, nós vamos ser discriminados para viajar por causa de religião. Deixa eu ver mais aqui algum comentário, eles já estão mais curtos também, acho mais. Então, pessoal, eu
separei algumas coisinhas aqui para a gente comentar hoje, e a gente vê bem a serventia do que eu vou mostrar e como que algumas coisas do Evangelho podem nos ajudar esse ano. Olha, gente, para começar, esquece tudo isso que está aí. Não pensa seriamente em nada disso que está acontecendo aí. Vê alguém na sua casa vendo a Globo, tal, esses negócios. Se você não puder fazer nada a respeito, mesmo, sai dali. Isso aí é que nem cigarro. Você não fuma, mas cara, a pessoa está fumando do seu lado lá, você está cheirando cigarro sem querer. Entendeu? Você não gosta de barulho alto, a pessoa ouvindo som alto do seu lado. Olha, essa semana aqui eu ouvi uma pessoa, uma pena que eu não estou lembrando o nome dele agora, foi na revista Oeste Sem Filtro, lá no Rumble. Eu resolvi dar uma assistida lá para ver como é que está a situação do pessoal. E foi um rapaz lá para quebrar um gelo, que ele é especialista em séries de TV, de entretenimento. Então, ele foi lá para indicar umas séries para o final de semana, né? E aí, ele falou um negócio, uma pessoa muito inteligente, muito agradável, é o tipo da pessoa que eu acho que deveria ir sempre lá, sempre, sabe, para dar aquela relaxada, desestressada, tal. Um cara muito culto. Mas o que ele falou que me deu um start, que eu vou dividir com vocês, é o seguinte: vocês notaram essa política de enfrentamento e cancelamento que tem nos chats aí dos canais que muita gente frequenta? Ah, entrou uma pessoa lá, vamos tirar ela daí. Vamos bloquear essa pessoa, vamos cancelar essa pessoa. Bloquear, às vezes, é necessário. Cancelar, vamos ignorar. Quer dizer, você não está bloqueando a pessoa. O moderador pode bloquear e a pessoa que está conduzindo a programação pode bloquear também. E o cara que está no chat assistindo, se não está gostando da fala da pessoa que está ali no chat, ele pode bloquear a pessoa para ele, não para os outros. Os outros continuam vendo. Então, por exemplo, está passando um negócio na TV lá. Você não gosta, fica, pô, mas essa boba, porque não sei o que e tal. Ou algum programa no YouTube que está assistindo, algum canal, o papo tá chato, pô, mas esse cara aí, porque ele é os pingos dos is. Quando eu assistia lá, tem um pessoal que ficava lá xingando o Zé Maria lá, o programa inteiro. Pô, mas peraí, você não está assistindo o programa? Seja ele ou quem quer que seja, entendeu? Você não está assistindo o programa? Pega o controle remoto e muda de canal. Desliga. O pessoal esqueceu que existe controle remoto. Eu achei. Falei, caramba, cara, olha aí. Não é que esse cara aí teve uma sacada aí de quem está com a cognição e sistema límbico é um pensante em dia. É por isso que eu gosto de escutar gente assim, entendeu? Os caras conseguem enxergar o óbvio que a gente não consegue mais. Falar nisso, pessoal, a Ione está dizendo aqui no comentário, os dias já estão mais curtos, é impressão minha. Estão, Ione. Os dias estão mais curtos. Isso já foi provado cientificamente. Só que eles estão dizendo que o tempo está voltando atrás 2 segundos, tal, mas eu acho que a gente tem que prestar mais atenção no nosso instinto, não é? Então tá. Olha só, pessoal. Nós temos que. Eu já estou começando
a fazer um detox virtual. O que é um detox virtual? Nem sei se tem esse termo aí, tá? Mas falam detox para tudo, né? Provavelmente sim. Eu vou ficar o máximo de tempo que eu puder sem ver o computador e celular. Mas o máximo de tempo que eu quero dizer é tipo assim, hoje eu consegui ficar 3 horas, um exemplo. Para mim é muito, hein? Mas é muito mesmo. Eu fico 12 a 15 horas por dia estudando lá, pesquisando. Uma coisa que eu adoro é dominar softwares de edição novos. Eu adoro fazer isso. Por isso que eu consigo fazer essas coisas aqui, essas artes, tal, tudo aqui. Eu sempre fui bom nisso. E isso daí estimula, né, a sináptica cerebral aí, na minha idade, isso é maravilhoso. Então, Sword of Fate! Aí, meu querido irmãozinho Igor, se quiser entrar aqui na sala, dá um alô aí que eu mando o link. Hoje o meu assunto aqui é mais para congregar com esse pessoal, irmão e irmãs aqui, né? Ao mesmo tempo que a gente filtra a desinformação, a gente põe aí o que serve de escritura para esses nossos momentos aqui em dia, né? Damos uma sacada no que ajuda na nossa segurança, né? Like, brigadão, super brigadão, Igor. É só falar isso, eles. Se quiser entrar aí, eu mando o link para você. Então é o seguinte: ver televisão, jogar videogame e computador e celular não está legal. Você vai perder um pouco da sua cognição e sistema límbico. Aí você pode falar assim, mas se eu não perdi até agora, por que esse ano eu vou perder? Porque esse ano a parada vai ser da pesada, vai valer tudo. Sabe por que não tinha aquelas propagandas, como é que é aquela subliminares para você comprar produtos em supermercado? Porque a legislação e os legisladores e os que aplicavam a lei não eram como são agora. Esse ano eu estou falando do mundo, não é só Brasil, não. Por quê? Porque o pessoal que manda no mundo, aquele pessoal que vai lá dar as coordenadas lá em Davos, lá para o Schwab, passar para a galera, esses caras resolveram que esse ano vai vir para cima da gente com os 2 pés. E das crianças com os 4 pés das crianças. Eles vão detonar as crianças, vão deixar a dopamina das crianças elevadíssima, vão viciar as crianças de uma forma que elas vão preferir ficar com o celular do que o pai e a mãe. Esse ano pode haver um rompimento em muitos lares. Uma criança pode dispensar pai e mãe no coração. No coração. E não estou brincando, já tem uma estatística aí para isso. O Igor está falando aqui. Uma coisa que eu estou notando mesmo é a vasta gama de conteúdos pobres e maldosos para assistir um filme, documentário ou algo do tipo que seja bom. Passa-se mais tempo procurando do que assistindo. Deixa eu ver se eu abro um negócio aqui, porque eu sempre estou de olho. Eu gosto de assistir filmes. The Last of Us. Quer dizer, se eu falei direito, quer dizer, o último de nós. É baseado num jogo que crianças de uns 10 a 13 anos aí estão jogando doidado aí, viu, tutores? E nesse filme aí, praticamente, há uma civilização, o ser humano já está avançado,
tem robôs serviçais, aí os robôs começam a se rebelar, e bom, enfim, para quem gosta de ver o mal ganhar todas e crianças sendo assassinadas com requinte de crueldade, crianças mesmo, é o filme ideal. Só que esse filme aí, ele é assistido no mundo inteiro pelas crianças e vai ter upgrade. Vai ser mais pesado ainda. Crianças sendo mortas com requinte de crueldade, tiro na cabeça, bem detalhado, dando tiro na cabeça, entendeu? Umas 3 mortes assim, mãe morrendo com a criança, a mãe com a criança abraçada. Era um robô, mas o robô tinha o sentimento da criança, tal, tudo, né? Então, a mensagem que está passando ali, o que, que é? Já está preparando o seu sistema límbico e sua cognição para aceitar aborto, matança de crianças, de repente vai que volta sacrifício aí de crianças novamente, na África e na Índia tem, como religião. Vocês sabiam disso? Tem lugares que tem como religião. Agora, se sociedades altamente esclarecidas, como a grega, como a hebreia, eles, com Deus ali, fazendo tudo aquilo, explicando, e os profetas, e os juízes e tudo, eles foram capazes de, por iniciativa própria, ir pegar seus bebês e jogar no fogo para Baal. Mas não foi um só, não. Foi uma parte do país. Vocês acham difícil acontecer de novo? Quando a lei são eles? Olha como está a lei aqui no Brasil. Olha as Forças Armadas. Olha o sistema legislativo, executivo e judiciário. Olha as instituições. Olha as guardas municipais, polícia. Se amanhã sair uma lei dizendo que todo mundo que tem 3 filhos até 8 anos tem que oferecer um para sacrifício, não corre, não. Não vão correr, não. Eu quero que vocês pensem pelo menos 3 segundos aqui com honestidade intelectual. Se sair uma lei amanhã, quem tiver até 3 filhos, até a idade de 8 anos, quer dizer, o mais velho para baixo, ou o gêmeo, sei lá, tem que dar um para sacrifício, que aí o Estado vai te dar comida, remédio, trabalho, roupa, onde morar. Senão, vai ser você que vai no lugar. Um cafezinho. Então é o seguinte, pessoal. Vamos tirar a parte que o pai pode ir no lugar. Não pode. O 2 já saiu correndo aí, estava assistindo. Meu canal é assim mesmo. Aqui a gente não vai ficar dando notícia incrível, né? Falando coisinha agradável para você gostar de ficar aqui. A gente vai falar o que a gente tem que se preparar para a chegada de Cristo aí, amiguinhos. Muita gente vai dar. E se não der, vão tomar na marra. Agora, vocês duvidam que depois de tudo isso que nós estamos vendo acontecer lá em Brasília, isso aconteça? Se os hebreus que tinham toda a cultura que tinham, a orientação espiritual que tinha, todas as leis de Deus, os profetas, viam milagres de Deus, e ainda assim eles tiveram a coragem, a audácia
de levar por iniciativa própria os seus filhos, bebês, para jogar no fogo. Imagina agora que a lei são eles. A gente tem que se preparar para essas coisas. É um assunto que não é agradável. Olha lá, e também marketing digital, PNL, programação neurolinguística, ele está falando aí, hipnose e outras técnicas estão sendo usadas subliminarmente para manter o povo viciado o tempo todo no que eles querem, dopamina, da pesada. O Igor está falando aqui, esse jogo é um dos mais vendidos há vários anos. Ó. Sabe por que eu estou sabendo disso? Que eu comentei com meu neto, eu falei, Gênesis, porque às vezes tem uns filmes legais de videogames aqui, eu já assisti alguns muito legais, que não tem lacração, você sabe, essas coisas aí, que dá para assistir com meu neto, entendeu? E aí eu chego e falo para ele, ó, esse aqui você conhece? Ah, esse não. Ah, esse eu conheço. Ah, esse aí meu colega joga. E esse daí da menina, que as crianças assassinadas durante o filme, o mal ganha todas. 3 horas, 3 horas. O mal ganha todas. Aí eu falei para ele, aí você sabia que no filme é assim, 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 assim? Ele falou, vô, mas no jogo não é assim. Eu falei, ah, então você fica esperando aí. Falei, pode esperar. Porque mais 1 ou 2 anos aí de puberdade aí, já vai estar na mão dele coisa muito pior que isso, mas muito pior que isso, querendo ou não. Nossa, a Ione está dizendo aqui, primeira vez aqui, irmão Rosieldo. Eu não estou achando essa pessoa aqui, só se a Ione estiver falando com ela, né? Baraúna Leite, eu não sei se é homem ou mulher, porque esse nome aí parece que é meio indígena, né? Irmão Rosieldo. Ah, tá aqui, eu que estou cego, desculpa aí. Irmão Rosieldo João Pessoa. Ô, João, o Rosieldo, me perdoe, cara. Bem-vindo aí. E a Ione está dizendo, realmente, Igor, tenho percebido simbologia e técnicas de PNL e frequências sonoras no mercado de entretenimento. Agora está valendo tudo. Agora eu vou falar um pouco dos medalhões que eu escolhi aí. Então, eu vou mostrar de novo para quem chegou. Eu vou só mostrar esse último comentário do Sword e para vocês que chegaram aí, para depois abordar o porquê de cada medalhão que eu escolhi aí. Medalhões malditos, né? Pode usar esta estratégia como controle populacional logo após o reset, que já está aí, né? O reset já está aí. Fazer uma renda básica global, no qual um dos critérios seria limitar o número de pessoas por família, com certeza. Com certeza. Então, vamos lá. Olha, pessoal, vou repetir rapidinho, só para. Eu quero que vocês dêem uma especial atenção no, em quem está no medalhão e o que está no muro abaixo. Vamos lá. Elon Musk. O que Elon Musk está querendo? Um dos seus muitos projetos, ele quer poder. Ele quer poder.
Quem tem poder quer mais poder porque o que ele conquista, o que ele o que ele acumula é viciante, é uma coisa incontrolável, né? Então vamos lá. Ele tem como seu projeto mais asqueroso tentar dominar o pensamento, controlar, influenciar o pensamento da pessoa através da ciência, com aqueles dispositivos Neuralink, etc. Então, vamos lá mostrar alguma coisa na Bíblia sobre isso, sobre essa blasfêmia desse cara aí. Por que é uma blasfêmia ele querer esse poder? Ah, esse aqui é para depois. Espera um pouquinho. Perdão, pessoal. Ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo os vires o seu coração. Olha aqui em marrom que está escrito. Olha a blasfêmia aí. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Aí você vai falar, pô, Marcão, mas aí está falando de coração, o lance do cara lá é cabeça, qual é a ligação aí? A ligação, meus amigos, irmãos e irmãs aí, é que na tradução grega, coração quer dizer o mais profundo do pensamento. A tradução ocidental é que associou ao órgão, mas na tradução grega é o mais profundo do pensamento. Só Deus e Jesus têm esse poder. Nem Satanás tem. Nem Satanás tem. E o cara quer. Muito bem. Agora, Bill Gates. Ele está com um livrinho na mão. Aquele livrinho lá é um projeto dele para controlar todos os sistemas de governo e sociedade, como aconteceu na pandemia. E os governos enclausuraram todo mundo e, como a cidade de Araraquara, que as pessoas não podiam sair de casa e comiam gatos e cachorros dos vizinhos. Araraquara, hein? E o povo não reagiu. Não reagiu. Mas, de que forma ele vai fazer isso no mundo? Ele vai criar centros de pronta resposta a pandemias, ou seja, vem mais. E aonde que está escrito isso? Lá nas profecias. Guerras, fomes, pestilências, terremotos, mas não esses que a gente está acostumado a ver aí. Vai ser coisa muito pior. E ataque das feras, que nós falamos na última live aí, para quem está chegando agora. Nós provamos pelas passagens bíblicas, na última live nossa, que até um ácaro, esses microbinhos chatos que dá coceira no nariz, alergia, travesseiro, até um ácaro pode se tornar uma fera como um soldado de Deus, como foi usado no Egito, nas 10 pragas. Então, esse cara, ele mesmo vai criar essas pandemias aí, mais alguns, e com esses centros de pronta resposta. Então, praticamente a FEMA, as forças militares, vão restringir a população, como a China está fazendo lá, e pior.
Muito bem. Aí tem aquele Zelensky. Qual é o papel dele? O Zelensky é um anjo da morte. Ele é um anjo da morte. O papel dele é armar o cenário ali na Ucrânia e OTAN para estourar a Terceira Guerra Mundial. Quanto mais morrer, melhor. É o anjo da morte, o Zelensky. Bom, quem mais? Klaus Schwab. Esse cara aí, ele é da dinastia de Satanás, e sem exagero, da dinastia de Satanás nesta terra aqui. Ele vai ser um dos responsáveis para a chegada do anticristo, o assentamento do anticristo, vai ter participação na marca também, na perseguição. Ele é, tipo, um dos tentáculos de Satanás nessa terra aqui. O papel dele vai ser criar o domínio do anticristo e mantê-lo, ajudar a mantê-lo. Muito bem. Mas aí, você botou também o Biden. Por que o Biden? Porque o papel do Biden é municiar todos esses países que estão sem coragem, porque não têm poder bélico de enfrentamento, através de boicotes, através de pressão comercial, né? Boicote em participações nos grupos mais elitistas de países, com suas vantagens, e acabar o trabalho do Obama, né? O Obama, o negócio dele era municiar, criou o ISIS. O Obama foi responsável pela criação do ISIS. Obama não tem nem certidão de nascimento. Era falsa a certidão de nascimento dele. 60 processos do Congresso americano não conseguiram provar que era, não conseguiram dar um desfecho no processo. Mais ou menos igual que está acontecendo aqui no Brasil. E o Biden veio para sacramentar. O Biden o mesmo papel dele é o do Lula aqui. O que ele está fazendo lá para a Europa, o Biden, os países árabes e ali da OTAN, o Lula vai fazer para os países aqui do Fórum de Puebla, né? Que é essa turma que vai do México, o sexto reino, dos 10 reinos proféticos. O Brasil está no sexto reino. Vai se municiar todos esses países aí para eles se matarem. Por que se matarem? Porque vai ter Rússia aqui no meio, vai ter China, vai ter Irã, vai ter França, vão entrar na Amazônia, vai ser eles mesmos vão se matar, não é o povo brasileiro. O povo brasileiro só vai ficar catando comida para comer no lixo. Esse é o que vai acontecer aí nesse rumo aí que está o negócio. Deixa eu ver o que o Sword falou aqui. Uma prova disso é o quanto tempo essa guerra Ucrânia e Rússia está durando. Nos tempos bem antigos até faria sentido uma guerra durar tanto tempo, mas hoje em dia demora, é sinal que tem coisa aí. A coisa aí é a configuração, a reconfiguração mundial para a chegada do líder mundial, que é o anticristo. É simples o que está acontecendo. Então, nós não podemos nos permitir sermos bombardeados e danificados na nossa integridade espiritual. Física, a gente não pode fazer muita coisa, mas essa questão de Deus aí, do pensamento, deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui, para fechar a questão. Olha aqui. Acho que eu abri Tiago aqui, é isso mesmo, Tiago. Tenha, porém, a paciência, sua obra é perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Gente, presta muita atenção nisso aqui. Porque muita gente já está. Deixa eu ler inteiro que fica melhor. Peça, porém, com fé em nada duvidando, porque o que duvida, presta atenção, é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O porquê disso aí que eu estou mostrando? Porque aí entra aquele pessoal que vai atrás de fábulas, de comichão nos ouvidos, que nós já mostramos aqui tantas vezes, e ele passa a ser uma onda do mar, que é levada pelo vento. Assiste esse, assiste aquilo, agora Instagram, agora Telegram, agora WhatsApp, agora YouTube, agora não sei o quê, agora não sei o que lá. Mas ele só quer se alimentar da informação, ele não quer, tipo, ó, eu tenho a minha visão de vida, eu tenho meu projeto de vida, eu tenho o meu propósito, então o que eu ver, ouvir e ler é para agregar valor a essas qualidades que eu coloco em curso. Fora disso, não me interessa. Porque eu me pertenço. Eu não vou dar a minha cognição, eu não vou dar a minha autonomia, não vou dar o meu livre-arbítrio que Deus me deu para influenciadores e medalhões malditos. Muito bem, esse eu vou fechar, o Reis eu vou fechar. Agora vamos ver o Salmo. Salmos 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Ou seja, Elon Musk não, mas Deus conhece os pensamentos do homem. Deixa essa. Mateus 9, capítulo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensai mal em vossos corações? Corações é o sentimento, os desejos mais profundos. É aquele ditado, né? O seu tesouro está onde está o seu coração, né? Então ele disse: por que pensais mal em vossos corações? Então quer dizer que o tesouro dos caras são essas maquinações maldosas. Fecho isso. Jó. Uma particularidade de Jó, pessoal, é que o diabo cometeu um erro em querer competir com Deus sobre a fidelidade de Jó, porque Deus conhecia o coração de Jó, ele sabia, ele sabe o que está lá. Satanás não sabe. Então, aqui ele perdeu porque ele não sabia, ele apostou, entendeu? Ele apostou na mão dele, só que Deus sabia, né, que tinha uma mão maior, que se ferrou. Olha aqui. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus inutilmente? Aí, porventura, tu não cercaste de sebe, sebe aquelas cercas com plantas, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Todo mundo conhece isso.
Mas o que todo mundo que eu digo é a maioria, né? A maioria não sabe, é que nessa passagem está provado que o diabo não consegue saber o que está lá dentro do coração da pessoa, no mais profundo. Jesus e Deus sabem, mas ninguém. Tanto que ele não sabia que ele apostou errado, se deu mal. Agora, se nem o diabo sabe, o que o Elon Musk quer fazer, pessoal? Medalhão maldito. E outra, né? O Elon Musk é bonzinho, maravilhoso, Twitter, ai meu Deus, eu vou acender uma vela para ele morar. Mas a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. E ele é muito além de rico, hein, pessoal? Muito além de rico, hein? Kleber Herani de Paula no pedaço, cumprimentando o pessoal, Neide também, está cumprimentando ele. A Ione aqui, temos a mente de Cristo, a recomendação do Pai, por isso quer invadir a mente humana. Exatamente. Exatamente. Blasfêmia, né? Blasfêmia. Agora tem uma última aqui. Olha aí, Neide. Neide não, a Ione. A Ione disse: temos a mente de Cristo, é a recomendação do Pai. Por isto querem invadir a mente humana. Olha aqui, parece sequência do que você disse aí, Ione. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Entendeu? Só da gente estar aqui, a gente está morto. Certeza de morte. Né? Então, não tem porquê ficar querendo, por exemplo, tirar desse joio mundial o que é deles. Porque se esse mundo pertence a Satanás, agora, do jeito que está, então, se o joio está dominando tudo, é deles, não é nosso. É difícil aceitar isso. Porque eu escuto muita gente, pessoal, e vocês vão ouvir muito esse ano, muita gente falar assim, porque nós temos que ocupar espaço, nós temos que ocupar cargos, nós temos que criar um partido isso, um partido aquilo, nós temos que fortalecer os movimentos e não sei o que lá. Acabou a lei. Acabou a lei, pessoal. Não tem mais lei. Mateus 10,16. Sede prudentes como as pombas, como a serpente, inofensivos como as pombas, ou seja, fica invisível, fica na sua. Acabou. Cristo está chegando aí. O joio está fazendo festa no mundo inteiro. O joio está comemorando a desgraça do pessoal do bem. O joio quer aborto. O joio quer fome. O joio quer guerra. O joio quer fabricar pandemia. Não é nosso isso aí. Nós não podemos fazer nada. Então não adianta esquentar. Procura Mateus 10,16, prudência da serpente e aparentar ser inofensivo como as pombas, não chamar atenção. Ok, pessoal? Imagine, pessoal, quando começou a rodar aquele abaixo-assinado do Coppola com o Cajuru, tudo bem que o Cajuru, na época, lá era uma sensação, né? Um medalhão. Achavam que ele era um medalhão do bem, mas é um medalhão maldito. E aí o que aconteceu? Fizeram um abaixo-assinado de 3 milhões de assinaturas com RG nome completo, na mão do Alexandre de Moraes.
que vocês acham que vão acontecer com esses 3 milhões aí, a hora que eles estiverem aí, com tudo arrumado e estruturado? Deixa eu ver aqui. Não é nada, atualização. Eu costumo olhar porque às vezes é algum probleminha na transmissão, qualquer coisa, então, às vezes alguém que está aqui na live me avisa, né? Então, é por isso que eu atendo, tá, pessoal? Senão, vocês têm todo o direito de achar que eu não estou sendo elegante com vocês. A Ione está dizendo, temos a mini Cris, tá, já tinha lido. Kleber, muitos não conhecem as recomendações do Nosso Senhor para esses tempos, muito agirão na carne. Com certeza, já está acontecendo. Igor, o senhor de toda qualquer estratégia, movimento e politicagem juvenilista em busca de poder, por mais bonito que pareça no papel algumas coisas, todos os caminhos levam ao poder na mão dos organizadores. Olha, tinha um programa conservador que eu acompanhava, Todo o Poder Emana do Povo, e praticamente está desabilitado. Né? A censura pegou e deu bote. O André Luiza Matias está desabilitado. A revista Oeste Sem Filtro, que estava no YouTube, está desabilitada. Eu não sei se, se o programa 4x4 ele está habilitado ainda, né? Eu não conferi. Que é amanhã, às 8 horas, se tiver. Eu só sei, o Renato R. Gomes também está desabilitado. Olha, praticamente está quase todo desabilitado, mas o Todo o Poder Emana do Povo fez 2 deputados. Fez 2 deputados. Agora, não tenho nada a dizer, só isso, né? É um programa que não pedia dinheiro, né? Mas 2 foram deputados. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Pessoal, a arma número 1 de Satanás é a mentira. Tanto que ele é chamado de pai da inteligência, pai da criatividade, pai da lógica, pai da mentira. Pai da mentira. E ele tem uma legião enorme de anjos caídos, que são demônios, né? E também usam essa ferramenta, porque estão condenados justamente por isso, né? E estão castigados já por Deus para acreditarem na própria mentira. Por isso que Deus fala, ó, o diabo vai fazer isso, 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 isso. E se o diabo tivesse autodomínio e livre-arbítrio, ele diria, eu não vou. Mas, como Deus está no controle, as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse ano, nunca a mentira na história da humanidade vai ser tão usada como vai ser nesse ano de 2022. Todo esquerdista vai mentir com força máxima. O que a gente faz? Como funciona isso? Então, vamos lá. Abriu. Não, aqui tá bom. Então, tá aqui, ó. 1 Timóteo, aqui, ó, pessoal.
1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, se afastarão, romperão, não darão muita importância para Deus. Ou ficarão muito mais envolvidos com outras coisas. Olha lá. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos ao quê? A espíritos enganadores. Quer dizer, não é gente viva. Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quer dizer, não só as notícias incríveis que despeja direto aí. Vocês sabiam que todo esse volume de informação que o pessoal acumula aí nas mídias, 75% é descartado pelo cérebro e vai coisa importante junto? Então, agora aqui, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Quer dizer, por que eles falam tantas mentiras? Porque eles têm cauterizado a sua própria consciência. Está na Bíblia. Proibindo o casamento, agora já está indo para a religião dominante. Aqui já vai para a religião dominante, quer dizer, não escapa nada. Proibindo o casamento, quer dizer, padre não pode casar. Aí já vai para algumas igrejas, aí, principalmente a mãe das prostitutas, que é a católica. A Bíblia fala que é. Olha lá. Pela hipocrisia de homens, falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Gente, eu vou falar uma experiência que eu tive essa semana aí. Tem gente, eu já vi debates intensos, e muitos, sobre alimentos não permitidos que se pode comer depois de Cristo. E uma das coisas que acentuou mais no debate foi a carne de porco, tipo ostras, mariscos, e mais alguns animais aí que viram lixo, né? Então, o que acontece? Eles usam essa palavra aqui, por exemplo, ó, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então, tem gente que defende que pode comer carne de porco por causa disso. Presta muita atenção, e não há nada que rejeitar, está falando de alimento, sendo recebido com ações de graça. Ou seja, se você for comer um animal peçonhento, venenoso, e você fizer oração, você pode comer. Porque toda criatura de Deus é boa, está aqui. Se ele pega uma pessoa que não tem um conhecimento razoável da Escritura, ele não vai aceitar, mas acabou o diálogo. O outro venceu. E esse que venceu pode influenciar outros a comer outras coisas também, que não pode. Aí a pessoa vai falar, não, porque a Bíblia diz que não pode comer sangue, e aí o resto está liberado. Olha bem aqui. E eu sempre tentei achar alguém que respondesse isso e que me fizesse entender. Sword, escuta essa experiência que eu tive aqui. O Sword, ele me conhece há quase 10 anos. E ele sabe que é a primeira vez que ele vai ouvir eu falar isso, que eu vou falar aqui. Ele é testemunha. Talvez a Neide também, que me acompanha há um bom tempo. Eu nunca entendi essa passagem. Eu tenho várias enciclopédias de teologia. Eu já vi, olha, são anos que eu tento chegar no meio termo aqui, porque o cara fala aqui, ó, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Quer dizer, se tudo que Deus, toda criatura é boa,
para se alimentar, então, desde que eu agradeça, o que eu estou comendo para Deus, ela é purificada no meu corpo. Aí eu fiz uma oração essa semana. Eu estava lendo uma passagem, essa que eu li para vocês, que Deus dá entendimento se pedir. Eu resolvi pedir. Eu não sou muito de fazer isso, pessoal. Desculpa a sinceridade, mas às vezes eu não me sinto digno de pedir isso, entende? Mas eu pedi, especificamente para entender isso aqui. Eu, fazendo oração, Suede, fazendo a oração e olhando esse versículo 4 aí, de 1 Timóteo 4:4. De repente, eu estou aqui orando, aí eu olho aqui e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Por exemplo, sexta-feira da Paixão não pode comer carne. E algumas outras coisas assim. Proibindo o casamento, quer dizer, está falando da igreja aqui. Aí eu entendi. Ele está falando que esse pessoal que influencia o mundo inteiro através da doutrina de demônios, espíritos enganadores, que são esses líderes religiosos, tal, tudo, eles se proíbem de comer, olha aqui, a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Os alimentos que Deus criou para os fiéis. Então, toda criatura é desses que estão permitidos para alimentos que Deus criou para os fiéis. Tipo a carne na sexta-feira da Paixão. Eu nunca vi. Olha quanto debate que eu vi de teólogos aí, um com o outro aí, ninguém chegou nisso que eu estou falando aqui. E quem sou eu? Funciona, gente. Funciona. Se para mim funcionou, puxa vida, que eu me considero assim, lá no rodapé ainda para ficar de pé, sabe? Para dizer que eu estou mais ou menos no caminho, tá louco. Mas funcionou, funcionou. Então tá aí, ó. Um achado, né? Um presente de Deus, né? Gente, eu estou falando de quase 10 anos acompanhando debates aí, enciclopédias bíblicas e tudo mais aí. Um material monstro aí. Nunca tive esse entendimento. Acabei de orar, estou no versículo 4 ali olhando, eu olho para cima no 3, estava na minha cara. Não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira não. A Neide está falando que o carnaval vem vindo aí, quer dizer, como se não bastasse, né? Você vê, na Argentina ganhou a Copa, o país está em festa. Isso é idolatria. Isso aí é apostasia. É um exemplo nacional de apostasia. Quer dizer, em vez de eles focarem em Deus, olhar o que está acontecendo, por que está acontecendo, que Jesus está chegando aí, se preparar, buscar segurança, buscar tipo uma postura mais correta para como é que eu passar por essa aprovação? Não, está lá comemorando que nem louco, dias comemorando lá que ganhou a Copa lá. E aí aqui vem o carnaval, não ficamos atrás também não, né?
O senhor está dizendo, dependendo de quem estiver no poder, o resultado será o mesmo, só tem eleições e alternância de poder hoje em dia, para deixar o povo na esperança de que, se mudar as coisas, mudam para melhor. Não vai mudar. Só vai mudar depois de Cristo. Depois do início do milênio com Cristo, vai mudar de verdade. Aí sim vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Né? Tem profecias para o milênio que é fora do normal. Né? Haverá superabundância de alimentos até no cume dos montes. Olha isso. Para uma tribulação que ia ter uma fome mortal. Ah, e outra. Nessa tribulação, viu, pessoal? No princípio das dores aí e tudo mais, só aí já vai uma quarta parte da terra, viu? Que eu esqueci de falar, vai morrer. Tá lá, o problema está muito bem observado, Marcão, realmente faz muito sentido. Olha lá, olha o que o Igor está falando aí, Suede. Aqui em Salvador mesmo tem 15 dias seguidos de carnaval. Ai, puxa vida, não. Olha, não é brincadeira não, viu? Pessoal, é o seguinte, 1h20 de live, o conteúdo que eu tinha para entregar para vocês aí, se bem que o maior objetivo de fazer esse conteúdo é congregar aqui com vocês, aqui, estar junto, manter esse nosso posicionamento, essa nossa direção, essa linkagem nossa com as coisas de Deus e nos prepararmos para essa aprovação, né, que vai só se agravar. Mas Cristo vai chegar a tempo. Isso aí a gente pode ficar certo. E tudo isso está ruim, vai piorar muito, mas muito mesmo. Não se iludam, gente, por favor. Não se iludam. Quem me conhece já há mais de 7 anos sabe que nessas coisas eu não erro. Não sei por quê. Eu quero crer que é pela observância das fontes intelectualmente honestas e desinformações filtradas e equacionadas com o que está nas escrituras, é que eu consigo esses resultados. Entende? Não é adivinhação, não é baralho, tarô, não é nada disso. E o que eu vejo aí é que nós temos que nos voltarmos para nós no sentido de nos blindarmos espiritualmente. Você entende? Blindarmos espiritualmente? Nós temos que começar a nos blindarmos espiritualmente sem a preocupação do que vão jogar em cima de nós. Nós não temos que ter essa preocupação. A nossa preocupação, se nós tivermos uma preocupação exagerada com isso, nós vamos dar um espaço muito grande para o medo, que vai tomar o espaço do amor, porque o amor não é medo. Então, o que acontece? Vamos ser reprovados. Então, vamos nos blindar espiritualmente, proteger a nossa cota de amor que nós temos, se possível aumentar, ficarmos invisíveis, Mateus 10:16, né? E mantemos a nossa reunião aqui disputando o troféu Mateus 18:20. O que é o troféu Mateus 18:20? Cristo prometeu que se houvesse uma reunião de 2 ou 3 pessoas falando em nome das coisas dele, ele ali estaria. Então, nós temos aqui o Igor, temos a Neide, temos o Kleber, temos a Ione aqui. Quem que estava mais aqui? Aquele rapaz. Ai, cadê ele aqui? Que a Ione comprou. Baraúna Leite, irmão Rosieldo, também aqui, garantindo o cumprimento da presença de Jesus aqui. Aqui, em qualquer lugar, que 2 ou 3 estiverem reunidos falando em nome dele. Então, pessoal, a mensagem que eu queria deixar com esse conteúdo de hoje
Eu fiquei assim meditando essa semana aqui, entre as coisas, né, que nós fizemos, é que ficar forte espiritualmente, nos aproximarmos, manter uma linkagem com Deus, uma frequência mais próxima, e ficar com um grupo de pessoas do bem que se gostam, que se respeitam, eu acho que é um tesouro que não tem como pagar, entende? Isso é um tesouro nesse ano de 2023. Agora, tem quem prefere o que nós comentamos aqui, né? Então, a gente espera ter sido útil, né, com esse conteúdo aí. Deixa eu ver o que a Isilda está falando, a Ione está falando aqui. O Kleber, tem 14 assistindo. Legal, legal. Muito obrigado aí. Pessoal que estiver assistindo, quiser dar um likezinho aí, assistir outras lives nossas aí, estão convidados, se já não tem, né? E eu recomendo demais, pessoal, que vocês vejam a última live, antes dessa aqui. Demais. Sabe aquela live que o pessoal olha os bichinhos lá, não dá importância? A intenção é essa mesmo, mostrar que esses bichinhos que parecem inofensivos vão ser as feras do exército de Deus. Marcão também fica em dúvida com os ensinamentos de Deuteronômio 28 quanto à alimentação. Peço ao Pai que me dê discernimento. Às vezes fico encucada quanto a comer frutos do mar. Olha, Neide não, Ione. Estou ficando velhinho, trocando o nome. Vamos ver Deuteronômio 28 aqui para conversar melhor. Bom, Ione, antes de a gente entrar no Deuteronômio, eu vou dizer para você o seguinte: sangue ainda está proibido, porque a vida está no sangue. Então, você comer chouriço, tudo é feito de sangue. Galinha ou molho pardo, aquele molho pardo lá é feito com sangue. Você pode comer a galinha, mas sangue não. E agora, outras coisas são permitidas. Mas tem um adendo aí. Quando Deus recomendou ou não, ele proibiu que comessem certos alimentos, deixa eu voltar mais atrás ainda. Lá no Gênesis, Ione, o homem podia comer qualquer coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar. Olha aqui, Ione, que eu vou compartilhar com você. Uma coisa que eu gosto muito de fazer essas lives, pessoal, é que o culto, eu acho que você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, em algum local que você tiver em trânsito, entende? Desde que você tenha o mínimo de privacidade para isso, você ora lá, você tem a sua conversa íntima com Deus, você faz as suas boas obras, entende? Você procura falar das coisas de Deus. Agora,
aprender como nós estamos aprendendo nesse sistema de lives que eu faço, não vai ter nas igrejas. É uma coisa que eu sempre senti muita falta. Você chega lá, você tem que ficar de bico fechado, esperar acabar e ir embora. E lá o cara vai contar história, vai ter testemunho disso, testemunho daquilo, e outras atividades lá, que não é entrar fundo nas coisas e fazer essas concatenações que nós fazemos aqui, que todo mundo acaba entendendo o cronograma, o porquê das coisas, o que é, o que não é. Então, eu me dedico muito ao estudo para fazer uma hora aqui. Né? Mas vamos lá. Então, olha aqui como era no começo, Ione. Gênesis, capítulo 1, versículo 29 e 30, caso você quiser olhar depois aí, Ione. Eu não gosto que as pessoas, isso eu digo para todo mundo, eu não sou influenciador, eu sou informador. Eu estou dando essa informação, né? Porque falar sem mostrar não dá, né? Então, eu estou dando a informação. Então, quem tiver interesse e ficou com dúvida, vai e pesquisa por si mesmo, que é o certo, não é? Então, vamos lá. Versículo 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, Ione, não tem lista aqui, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, réptil, em que a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Mas aí, o homem pisou na bola por causa da influência dos filhos de Deus, etc. E tal. Aí, aquela condição ambiental da epigenética, que nós falamos numa outra live aí, que a epigenética é que faz a nossa biologia ter longevidade, produzir longevidade. E isso nós perdemos. Então, a partir do momento que nós perdemos, nós ficamos limitados. Então, Deus, para preparar a linhagem para o Cristo, ele tinha que separar um povo e ele tinha que purificar esse povo, porque esse povo tinha hábitos horríveis. Porque antes de Deus começar a regrar, depois de Noé, o mundo estava uma bagunça de novo, a poligamia e tal, e tudo isso. Então, Deus foi aos poucos arrumando novamente. E aí, dada essa limitação do homem e a necessidade de purificar a linhagem que daria o Cristo, e olha, uma das coisas que Deus fazia era o cuidado com os alimentos. Por exemplo, o cuidado com quem tinha doenças. Por exemplo, um homem, presta atenção, se ele está dormindo e ele tem um pouquinho de vazamento de fluido seminal, ele tem todo um conjunto de procedimentos lá para ele se purificar. Imagine o esforço para purificar o povo, a circuncisão. Por que a circuncisão é feita no oitavo dia? Porque no oitavo dia, o organismo da criança ele já consegue produzir a vitamina K2 lá dentro, que ajuda a cicatrizar. Então, o que acontece? Já a partir do oitavo dia faz a circuncisão. Então, quer dizer, foi preparando a linhagem. E o homem circuncidado, o índice de câncer no útero das mulheres diminui enormemente. Naquela época lá. Então, tinha toda uma coisa para cuidar da higiene, para purificar, para chegar no Cristo. E, nesse processo, alguns alimentos não eram adequados, porque, dada essa limitação nossa, depois que nós perdemos o ambiente que favorecia essa nossa condição imensamente superior, então aí o que acontece? Nós tivemos que tomar mais cuidado, ficamos frágeis.
doentinhos, né? Então, por isso. Aí, depois que veio Cristo, não precisa mais aquele rigor ascético que eles faziam, que era ficar lavando a mão toda hora, lavando a mão. Até isso, Cristo deu bronca neles, que eles não cuidavam de certas funções religiosas que deviam ensinar e se preocupavam mais com hábitos que eles inventaram, para ter mais coisas, né, dependendo deles, né, para eles serem mais poderosos, mais necessários, né, mais importantes. Né? Então, por isso. Então, o que ficou mantido? O sangue. Porque a vida está no sangue. Então, no sangue, não. Então, se você for comprar uma carne e você pegar lá, ela está saindo bastante sangue, espera sair. Ah, vou comprar o chouriço. Não, você não vai comprar o chouriço. Você dá uma pesquisada em coisas que se alimenta e você não sabe o que é. Né? Por exemplo, nas Filipinas tem lugar lá que eles vendem fetos, pedaços de feto em vidro, no supermercado. Agora, o resto praticamente está permitido. Mas, veja bem, se eles não faziam bem naquela época, não fazem bem hoje. E ainda hoje tem hormônios, tem bactérias mais resistentes, tem vermes mais poderosos. Então, isso tem que ser considerado. Por exemplo, naquela época não tinha refrigerante. O refrigerante é uma coisa que é pior do que alguns alimentos aí que eram proibidos antes. Muito pior. Você toma um copo de refrigerante, o seu pH lá em cima é 7,4, 100 mil, para você ter uma ideia. Eu vi o Laí Ribeiro mostrar isso. Aí você toma um Guaraná, o Guaraná é 2,4. Então, quer dizer, que você, seu sangue com alcalinidade 7,4 pH, você está saudável. Nem o vírus da AIDS, em ambiente alcalino, ele sobrevive, para vocês terem uma ideia. Agora, 2,4, mais uma infinidade de doenças tem o seu ambiente ideal. Se você tomar um copo de refrigerante, eu não estou nem falando de lata, hein? Estou falando de refrigerante, o copo pequeno que é 200 gramas, a lata é 350. Então, o que acontece? Um de 200 gramas, você tem que tomar 32 copos de água da boa para você recuperar o estado saudável do seu sangue. Seu sangue, enquanto não botar aquela... E tem gente que toma uma garrafa de 1 litro no bico. Então, são essas coisas a se considerar, né? Ah, tá. A Ione gostou, o conteúdo é muito bom. Obrigado, Ione. Que eu gosto de entender também, sabe, Ione? E sempre que eu ia em algumas igrejas, né? Eu já fui igreja batista, presbiteriana, pentecostal, Deus é amor, é, eu fui em casamento em terreno de Umbanda, é, eu fui em igreja espírita já, é, congregação cristã, Nazareno, aquela aquela dos mormons também, já fui. Mas fui para ver como é que era, olhar, conversar, tal. A católica, aqui perto onde eu moro, tem uma casa que era alugada por um pessoal que fazia teologia, para ser padre e tal. E eu fui lá para tirar umas dúvidas lá que eu tinha na época, né? Isso foi lá para 83, 1983. Sabe o que eles falaram para mim? Eles falaram que eles estudavam mais a doutrina da igreja, tá? Essas coisas aí eles não estudavam muito. Eu não lembro exatamente como ele falou, como que quer dizer, nós estudamos uma gama de protocolos, de doutrinas, tal, do ritual, disso, daquilo e tal. A Bíblia o cara não sabia. Já pensou? A Bíblia o cara não conhecia. Ah, Neide, muito obrigado. Ó, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida aí, tem 11 assistindo aí.
Entra no chat aí e pergunta. Sabe aquela coisa que você queria perguntar aí para alguém e não responde para você? Vai que eu posso responder e te mostrar o material para depois você checar por você mesmo, ou mesma, né? Tá aqui o convite, estou esperando. Senão, eu vou encerrar a live e agradecer a vocês. O Kleber está falando aqui, a água Ibirá tive de tomar para baixar a acidez do meu organismo por causa de tratamento. Kleber, eu só tomo água Ibirá. Todo mês eu compro 10 garrafões de 20 litros aqui em Campinas. Se você quiser, eu tenho até o telefone do Júnior, que é o cara, entrega aqui na minha casa. pH 10, tem Vanadium também. E agora ele tem uma outra lá, levíssima, que tem um pH de 8,5 também, está um preço bem menor, caso te interesse também. Aí, pessoal, está feito o convite aí. Não tenha medo e vergonha de perguntar, não, porque talvez muito em breve a gente não consiga se falar mais nem se ver. Então, aproveita, viu? Outras coisas também boas para baixar a acidez, Kleber, cebola, aipo, pepino, qual outro lá, meu Deus? Ah, tem mais umas duas, três coisas baratinhas, rapaz, com uma alcalinidade lá em cima, sabe? Bom, então se ninguém tem mais dúvida, pessoal, eu vou encerrar a live com a abertura do canal e depois, como é dois videozinhos, vai dar 2 minutos e meio, 3 minutos. Opa, peraí, Êxodo 23:19. Olha, pessoal, que coisa legal aqui que o senhor está apresentando aqui, Ione. Vai naquela linha que a gente está buscando lá de trás, o fiozinho da meada. Eu vou compartilhar aqui. Olha aí. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Ou seja, pode ser de agricultura, pode ser do gado. Olha lá. Pesca. Aqui, ó. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Por exemplo, aquela bactéria da carne que teve lá nos Estados Unidos, lembra que comia um pedaço das pessoas assim, não tinha o que fazer para curar aquela coisa? E estava empesteando até que foram descobrir o paciente zero lá. Sabe o que estava originando aquela bactéria da carne lá, carnívora? Eles transformavam ossos de vaca lá e mais algumas coisas em ração e davam para as próprias vacas, para não jogar fora. Então misturava na ração e dava para as vacas lá. Saiu essa superbactéria que comia carne humana. Bem sacado aí, senhor. Então, tem coisas que basta um pouco de bom senso, né? E ter um pouco de compaixão também, né? Piedade, né? Pô, você está matando
o bichinho vai cozinhar no leite da mãe, pelo amor de Deus, né, cara? Isso é um requinte é um tipo de luxúria satânica, né, se for olhar. Imagina cozinhar o cabrito no leite da mãe dele. E para falar isso é porque era hábito. Era hábito, né? Senão não ia deixar isso registrado nas escrituras. Então tá. Pessoal, eu vou ficando aqui então, vou pôr os 2 videozinhos aí, que dá 3 minutinhos, né? Para quem quiser ficar aí assistir. E até uma próxima, e muito obrigado pela presença de vocês aí, uma alegria muito grande aí, tá? E Mateus 18, 20, garantido, mais um troféu de Deus na prateleira aí para nós. Então vamos lá. E agora a saideira. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus e vamos blindar o nosso espírito aí, porque vamos sofrer o ataque pesado aí